Olá, você que acompanha a programação da TV Alésio, Elas no Comando está no ar. E olha, educar para transformar. Esta é a vertente que projetos da Secretaria Estadual de Educação busca para criar uma sociedade constituída na equidade racial e de gênero. O projeto transforma ação, equidade e empoderamento, transformando cidadãos iguais. E a criação do Comitê de Equidade Racial e de Gênero, com o intento de promover uma educação antirracista e igualitária em todas as esferas da educação estadual. Sobre estas iniciativas e as propostas de combate à violência de gênero e racial nas escolas, eu converso agora com a coordenadora de Educação do Campo de Diversidade da SEDUC, a Genelussa Santana, e com a coordenadora do programa Ser Cidadão, a Nathalie Lima. Então, meninas, sejam bem-vindas ao Elas no Comando e boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde, obrigada pelo convite. Muito bom tê-las aqui hoje, né, para a gente falar. Antes de começar o programa, a gente estava falando muitas coisas, né? Os filhos aprendem na escola e ensinam os pais que estão dentro de casa. Algumas coisas deveriam ser ao contrário, né? Os pais deveriam ensinar os filhos dentro de casa, né? E os filhos vão para a escola já sabendo mais ou menos o que tem que ser, o que é certo, né? Sabendo o que é certo, mais ou menos, sabendo o que é certo e o que é errado. Mas muitas vezes os filhos vão para a escola e trazem a informação para os pais, não é isso, meninas? É isso mesmo, a gente percebe esse movimento, o movimento de que a escola vem construir aquilo que a sociedade ensinou de outra forma. Então, essa questão da equidade de gênero, a gente sabe que culturalmente as mulheres são educadas para estar em casa, para obedecer, para ser quietinha. E esse movimento, ele é transmitido de geração para geração. Então, como esse pai e essa mãe vão conseguir desconstruir se eles foram educados dessa forma? Então, a gente, né, enquanto sociedade, enquanto escola, começa esse movimento na escola e ele consegue sim chegar em casa. Genelussa. E aí, quando ela fala de construção e desconstrução, a escola é um espaço de construção realmente. E quando a gente traz a questão da equidade, a equidade racial, a escola ela vai ajudar a construir a identidade daquelas crianças, daqueles jovens, aqueles adultos que já estudam naquela escola. Então, assim, a educação ela tem esse papel transformador que o que a gente lida hoje são crianças autoafirmando, tendo reconhecimento, seu pertencimento e a construção da sua identidade racial, oportunidade que os pais não tiveram. Então, na rede estadual, a gente tem a questão da autodeclaração. E aí alguns pais, como é comum na nossa sociedade, têm muita dificuldade de autodeclarar. Normalmente quem tem a dificuldade de se autodeclarar são as pessoas pretas. As pessoas pretas, as pessoas pardas têm uma certa dificuldade, mas não tanta. Então aí essa dificuldade, às vezes o pai não consegue, mas o filho vai lá e diz, não, eu sou preto, eu sou preta, por isso. Então a escola tem esse papel primordial. E aí a gente traz até, como a gente trabalha com a professora Maria Beatriz Nascimento, tem uma frase dela que ela diz que é preciso a imagem para construir a identidade. Então são essas representatividades que precisam estar no cotidiano da escola para ajudar a construir a identidade desses estudantes. Vamos saber aqui com a Nathalie, né? Como funciona o programa Ser Cidadão? O Ser Cidadão trabalha tudo aquilo que envolve cidadania. Então, a gente estuda a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente traz para os nossos estudantes aquela visão de que não é assim, não foi sempre assim. Vocês sabiam que criança podia trabalhar? Vocês sabiam que eles eram como adultos em miniatura? E esses direitos que hoje vocês têm não estiveram sempre aí? E que vocês podem participar, por exemplo, da escola, vocês participam por meio do conselho escolar, vocês têm voz na gestão democrática. Então, o Ser Cidadão, ele leva essa voz de cidadania com toda a legislação brasileira, mas adequando a idade do aluno, né, crianças, adolescentes. Então a gente trabalha com quadrinhos, com rodas de conversa, de uma forma que eles consigam entender a legislação, coisa que muitos adultos ainda não conseguem, né, por conta da linguagem até. E a Genelussa, falar de educação do campo e diversidade. Então, quando a gente traz, principalmente quando a gente traz essa questão da diversidade, a gente traz muito uma das grandes ações da Secretaria, é o selo Escola Antirracista, professora Maria Beatriz Nascimento. E aí, como é que surge esse selo e por que surge o selo? Esse selo é instituído a partir do decreto. A nossa rede 2022, quando a atual gestão assume, e aí nós tínhamos um percentual de 70% dos estudantes negros. Estudantes era 60 e poucos por cento, formado por pardos e um percentual preto. Mas a gente também, quando olhava o desenvolvimento desses estudantes, eles tinham
o índice de reprovação, principalmente, eram os estudantes que mais reprovavam. E nós temos 2 leis que nos obrigam à implementação do ensino da história e cultura africana, afro-brasileira, tanto no currículo como nas nossas práticas pedagógicas, que ela é de 2003, e a Lei 11.645 de 2008, que ela torna também obrigatório o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira, e ela acrescenta a indígena. Então, assim, era preciso reforçar essa implementação da lei nas escolas para que os estudantes melhorassem o seu desenvolvimento a partir daquela imagem que se era trabalhada na escola. Então, é trabalhar toda essa representatividade de tantos intelectuais negros que nós temos que foram invisibilizados durante muitos anos nas nossas escolas. Então, a partir do momento que os meninos se veem estudando toda aquela ancestralidade referente à população negra, então é como eles se vendo assim, melhorar a autoestima. Se eles puderem, eu também posso. E a gente trabalha muito no sentido de que implementar a lei, trazer essas leis, não é uma questão de que eu gosto, ou que eu não gosto, que eu concorde ou que eu não concorde. É lei, eu preciso cumprir. Então o selo ele surge justamente para isso, para fomentar a implementação dessas leis na escola e provocar também práticas antirracistas nas nossas escolas. Então ele foi lançado em 2023, 123 escolas fizeram adesão e aí foram contempladas com o selo, foram escolas que mantiveram práticas antirracistas durante o ano letivo. 2024, nós já tivemos 170 escolas contempladas com o selo. 2025, nós estamos terminou agora dia 20 de junho, o período de inscrição das escolas. Então, nós tivemos 254 escolas inscritas nesse processo. Então, são escolas que apresentam um plano de trabalho, dizendo o que ela vai fazer durante o ano para implementar essas leis. E aí vocês têm uma equipe para conferir todos esses trabalhos que são feitos pelas escolas? Sim, tem uma comissão. Quando o decreto ele foi instituído, ele institui também uma comissão de avaliação. Então, essa comissão ela é formada, tem lá da Secretaria de Educação, eu sou uma das representantes lá do Departamento de Educação, tem uma representante também lá do DASE, que é a professora Adriane, o Ministério Público de Sergipe, que é o Dr. Julival Rebouças, que é o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, tem o Dr. Carlos Uzarte, que faz parte, da Secretaria de Ação Social, tem Isabel Cristina, e do Movimento Negro Unificado tem a professora Arlete. Então, é essa comissão que, a partir de dezembro, começa a avaliar esses trabalhos das escolas, o que as escolas desenvolveram, se realmente é a implementação da lei, se realmente são práticas antirracistas no cotidiano escolar, e aí passa por todo esse processo para que em março de 2026 saia o resultado dessas escolas, se elas conseguiram ou não estarem aptas a receberem o selo. E é legal quando esse número aumenta, né? Quando vocês vão acompanhando. Olha, está aumentando, escolas que vocês vibram juntos também, com certeza, né? Com certeza. E a nossa ideia é essa, é que cada ano vá crescendo e que talvez até que não precise o selo, mas que todas as escolas tenham as leis implementadas, tenham práticas antirracistas no seu cotidiano, que a gente não precise. E além do selo, a Secretaria, o ano passado também construído lá no Departamento de Educação, lançou o protocolo antirracista. Então, é um documento que ele visa dar subsídio à gestão da escola de como ela precisa agir em caso de, primeiro, o passo inicial é combater o racismo. É o que a escola precisa fazer de combate ao racismo ali no seu cotidiano. Então, o combate passa pela implementação da lei, pela valorização das contribuições da população negra e indígena na formação da nossa sociedade. E aí, além desse combate, e quando acontece o racismo, como é que a escola precisa agir nesse processo para que não silencie? Então, o importante é que a escola ela tenha um fluxo, que vem a gestão, o que é que a gestão precisa fazer para o acolhimento, tanto da vítima quanto do agressor. E aí, quais são os passos? E dentro desse documento, tem assim, vem os atores. Então, quem é que comete o racismo, quem é a vítima? Então, tem o fluxo que é direcionado para alunos e alunos, como é que se procede quando ele acontece com aluno,
como é que acontece também, o que a gestão precisa fazer quando esse racismo é praticado por aluno contra um servidor ou entre os servidores. Então, tem todos esses passos nesse documento para a escola agir. E aí a gente frisa muito que a escola ela tem um papel de agir no combate, na prevenção ao racismo, na forma pedagógica, trazer sempre para essa questão pedagógica, porque ela precisa influenciar, precisa estar sendo reforçada no pedagógico da escola. Muito bem. Nathalie, e outras secretarias estão acompanhando vocês? A Genelúcia falou da Secretaria de Ação Social, né? Sim, sim. As outras secretarias estão abraçando os trabalhos que vocês estão fazendo na educação? Sim, sim. Inclusive, eu trouxe até para mostrar para vocês. Esse é o caderno, né? O caderno Transformação. Ele é um caderno consumível, né? Coisa que é difícil a gente encontrar. Então, os alunos do ensino médio, juntamente à Secretaria da Mulher, de Políticas para Mulheres e a Secretaria da Educação, a gente produziu esse caderno. E a gente vai para as escolas com os professores orientadores, porque o Ser Cidadão, ele tem professores orientadores em cada escola. E eles trabalham o caderno. Então, o que é que a gente fala aqui nesse caderno? A gente fala sobre a equidade de gênero e fala sobre todos os tipos de violência que as mulheres sofrem. Então, a Secretaria da Mulher é nossa parceira, a Polícia Federal é parceira do Ser Cidadão, o Tribunal de Justiça, a Coordenadoria da Mulher, Ministério Público. Então, todos esses atores se unem, né, nesse movimento de equidade. Então, a gente leva para os meninos esse assunto de uma forma que eles consigam compreender. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma temática que fala sobre histórias infantis. Então, a gente escolhe aquelas histórias, por exemplo, a Bela e a Fera. Então, a Bela e a Fera é uma aula completa, né, de violência contra a mulher e desse movimento de equidade de gênero, e a gente problematiza com os meninos e com as meninas como é que essa fera um dia se torna um príncipe. Quantas meninas estão aprendendo que existe a possibilidade de um homem que é tão grosseiro, que prendeu o seu pai, né? A fera sequestrou o pai dela, maltratou o seu pai, te prendeu, te trata tão mal e um dia vira um príncipe encantado. Então a gente problematiza com os estudantes quantas mulheres estão esperando que isso aconteça e são vítimas de todo tipo de violência. Então o Ser Cidadão trata temas que são muito importantes, são temas da cidadania, mas de uma forma que nem assuste e que os estudantes consigam perceber dentro da realidade. A gente tenta muito aproximar. Então a gente faz também muita conversa sobre rede social. A gente está vivendo isso nas nossas escolas, né? Não só nas nossas escolas estaduais, mas pelo Brasil inteiro. O bullying, o cyberbullying, o sexting, né? Que é esse envio desses nudes que acontecem. E tudo isso são formas de violência contra a mulher. E as meninas já vivem a violência desde muito pequenas, porque as meninas, né? Elas são violentadas para seguirem um padrão. Elas precisam seguir um padrão de beleza, elas precisam ser consumíveis. Então, as meninas são objetos, né? Os corpos são objetos, e os meninos, eles são os consumidores desses corpos. E a gente conversa com eles assim, vocês não percebem que tudo isso que a gente está conversando está acontecendo lá no TikTok? Que vocês têm que estar sempre seguindo esse padrão de beleza e fazendo dancinhas e tal. Então, o Transformação dentro do Ser Cidadão tem muito essa vertente de falar a linguagem deles para que não vire chato, sabe? Porque eles gostam da dancinha, eles gostam daquelas músicas, aquilo ali faz parte da vida deles, do cotidiano deles. Exato. Então a gente não pode simplesmente dizer isso não presta, essa música não presta, não é assim. Mas aí a gente pega uma música dessa, que eu não vou falar a letra aqui para vocês, mas a gente pega uma música dessa e a gente coloca para tocar. Uma mais absurda que a outra. Uma mais absurda que a outra, mas a gente imprime a letra. Aqui tem. Uma até que a gente lembra, que é aquela, vai, glamurosa, um tapinha não dói, um tapinha. Aí a gente leva a letra da música e agora? Vamos tirar a melodia? Vamos tirar essa melodia, vamos só ler. Agora vocês vão imaginar que tem uma pessoa que você gosta muito na sua frente. Leia. Aí eles já começam, olhar um para o outro. E aí, professora, realmente eu não falaria isso não, porque frente a frente é diferente de uma música, frente a frente é diferente da rede social. Exato. Então a gente traz essas pessoas para trabalhar com a gente, assim como a secretária Daniele Garcia vai nas escolas, a delegada Ana Carolina também, que é da Secretaria da Mulher, também vai nas escolas. E além de falar sobre violência, uma coisa que é muito bacana, elas falam com os meninos sobre a história de ser uma policial civil.
de como chegar a ser uma policial civil, porque as pessoas esperam que a gente seja professora, né? Verdade. Mas não esperam que elas sejam, né, policiais civil. A Polícia Federal também vai. Então é esse trabalho em rede realmente. Que bacana. Olha só, a gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, depois de intervalo. Vamos rapidinho no intervalo. Não sai daí que a gente volta já já, batendo mais papo aqui com a Nathalie, com a Genelussa, sobre esse tema que é bastante importante. A gente volta já. Ele é um mosquito inteiramente doméstico, adaptado e adaptável aos hábitos humanos, ou seja, o seu exercício diário é de 8 da manhã às 16 horas de cada dia. As audiências públicas realizadas durante o ano pela Assembleia Legislativa servem para discutir a fundo demandas da população sergipana, como educação, saúde, segurança pública, mobilidade urbana e meio ambiente. As ideias que surgem nessas audiências são levadas ao poder público ou transformadas em projetos que, colocados em prática, beneficiam toda a sociedade. Onde tem audiência pública, tem TV Alese ao vivo, para você não perder a agenda pública do Parlamento. Você pode acompanhar a programação da TV Alese pelas redes sociais. No canal do YouTube você tem acesso à nossa programação ao vivo. E mais, se perdeu algum programa, basta acessar a playlist desejada. Tudo isso na palma da sua mão e em tempo real. Se inscreva em nosso canal e fique por dentro de tudo que acontece no Parlamento Sergipano. É a TV Alese, mais perto de você. TV Alese, cidadania e informação. Muito bem, estamos de volta com Elas no Comando, hoje com a participação da coordenadora de Educação do Campo e Diversidade da SEDUC, a Genelussa Santana, e com a coordenadora do programa Ser Cidadão, a Nathalie Lima. Estamos falando sobre projetos da Secretaria de Estado da Educação que possibilitam uma educação com mais equidade de gênero e de raça. Aí aqui a nossa produção já está falando, fala da comunicação, então vamos falar? Comunicação antirracista. Então vamos lá, meninas, fiquem à vontade. Na verdade é o seguinte, a comunicação antirracista é... O racismo é um sistema que está estruturado na nossa sociedade. Então, muitas vezes a gente reproduz sem ter a consciência de estar reproduzindo esse racismo. Então, a partir do momento que a gente começa a construir uma consciência racial, a gente passa a se policiar no que a gente fala. Às vezes, eu não fui racista, eu não fiz nada, mas o meu olho fala, o meu corpo fala. Então, às vezes, é a forma de eu comunicar, a expressão que eu faço. Então, eu sou completamente racista nesse sentido. Então, essa comunicação é a gente educar o olho, educar o ouvido, educar o corpo nesse letramento racial. Por que quando a gente fala dessa comunicação antirracista, a gente percebe muito qual foi o estereótipo criado da população negra. Então, quando eu penso no marginal, qual é o estereótipo que me vem à cabeça? Dificilmente eu vou pensar numa figura branca. Eu vou pensar sempre numa figura negra. E aí eu estar na rua, eu encolher a bolsa, porque eu estou sentindo que vai acontecer um assalto, eu cruzei com uma pessoa negra, automaticamente o meu corpo vai reagir. Então, são processos educativos que nós vivenciamos e que a gente vai desconstruindo nesse processo. A partir todo esse processo de letramento racial, então eu vou construindo essa consciência racial e aí em tudo que eu vou fazer, eu vou estar pensando também nessa perspectiva.
Então, é muito nesse pensamento que vem essa comunicação. É como eu falo, como eu me dirijo às pessoas. Às vezes, até eu estou lidando com uma pessoa, mas pelo estereótipo que aquela pessoa apresenta, para mim é uma pessoa, como é que eu posso dizer, eu vou subjugar aquela pessoa. Recentemente, nós tivemos um caso do racismo lá no Ministério, com a ministra do Supremo. Então, pelo estereótipo dela, foi lido que ali não era o local dela. Absurdo, então, né? A imagem dela chegou primeiro, que normalmente a gente costuma dizer que em todos os ambientes onde você chega, a pessoa negra, a cor dela é a primeira que chega. Você pode ter uma titulação que for, mas a sua cor chega primeiro. Então, são todos esses processos que a gente precisa fazer, que a sociedade precisa estar todos juntos nesse processo, nessa construção. Primeiro, é um processo de desconstrução, é desconstruir todos esses conhecimentos arraigados que nós vivenciamos. Se a gente pensa numa educação na década lá de 80, 90, a educação ela vinha numa perspectiva. E aí a gente percebe uma mudança nesse processo da educação. Quando eu lembro na minha fase do ensino fundamental, qual era a imagem do negro que vinha no livro didático? Então, o livro didático só trazia o papel do negro lá no 13 de maio como escravo, né? Nem como escravizado. Ele vem escravo, como se fosse uma condição nata daquela pessoa. E aí, quando a gente passa por esses processos do letramento, da desconstrução, ali não é um escravo, ali foi uma pessoa que foi escravizada. Então, são todos esses processos que a gente precisa, dia a dia, tá desconstruindo e reconstruindo. Então, e a comunicação ela tem um papel primordial nesse processo. A gente vem melhorando nesses aspectos? A gente vem melhorando sim. Com a implementação da lei, a gente já pode hoje ver, hoje você percebe, vamos trazer a mídia. A mídia você já percebe uma presença da pessoa negra. Nós temos a novela das 7 aí, que tem, acho que já as duas últimas novelas, ela traz majoritariamente um elenco negro. A gente já consegue, hoje no mundo literário, trazer figuras. A Conceição Evaristo está aí, foi reconhecida a partir de 70 anos. Veja quanto tempo que ela já vinha professora da universidade, escrevendo, mas só a partir dos 70 anos ela teve o reconhecimento. É um processo lento, mas a gente não pode dizer que nós estamos estagnados, não. Estamos evoluindo. A gente não vai mudar uma estrutura de uma sociedade de uma hora para outra. Essa estrutura ela levou tempos para construir, então há um tempo também para essa desconstrução. Mas a gente já percebe, a autoestima dos nossos estudantes. Hoje a rede estadual, hoje os nossos estudantes, 77% são autodeclarados negros. Então, se não me engano, é 70% pardo e 7% pretos. Então, assim, os alunos, eles já se reconhecem, já construíram a sua identidade racial. Então, isso fala muito. Então, nós já vemos na sala de aula muitos autores, escritores negros. Então, ainda precisa avançar, precisa. A lei ela foi implementada lá em 2003. Então, já são 22 anos que ela ainda não está efetivada em todas as unidades escolares, em toda a rede. Mas a gente já percebe um avanço muito grande nesse sentido. E a Secretaria, recentemente, ela fez adesão à Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, que é a PENERC, que ela visa justamente isso, é melhorar a qualidade da educação, não só da educação, porque falar na educação, às vezes a gente se limita à sala de aula, e não, há todo um processo, há toda uma questão de alimentação. Como é a alimentação da população negra, quando a gente está na sala de aula, que tem lá, na hora da merenda, quais são os alunos que eles mais têm a necessidade de repetir o lanche? Então, esses alunos têm cor. Quando a gente olha estudantes que têm invulnerabilidade social, essas pessoas em vulnerabilidade social, ela tem cor. Então, é justamente isso. Essa política ela vem para atender essa necessidade dessa população e são vários eixos. É formação continuada para professores,
investimento com o PDDE, que é o Programa Direto na Escola. Então, tem eixos para estruturar essa política para melhorar, para, sim, garantir a equidade para essa população negra. Muito bem. E, Nathalie, falando sobre a internet, sobre as redes sociais, sobre as músicas, os pais têm ajudado nessa caminhada? Os pais ajudam quando conhecem. Por quê? Porque quando a gente começa a tratar desses assuntos, a gente trata sobre equidade de gênero, a gente trata sobre educação sexual, a gente trata sobre democracia. As pessoas, né, a gente sabe que estamos num momento de muita polarização. Então, para que esses pais nos ajudem, eles têm que conhecer, eles têm que saber o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Mas quando a gente consegue esse momento, essa conversa, eles pedem, por favor, continuem, aí, sabe? Por quê? Porque eles não têm esse caminho. Quando a gente trata de uma música como essa, esse pai e essa mãe entendem que não é bom, mas eles não sabem o que fazer. Eles não sabem falar assim, então eu vou proibir. Por quê? Porque eles não têm esse caminho do diálogo, né? Dessa conversa mesmo íntima com seus filhos. Então, eles querem que a gente faça, eles apoiam o nosso trabalho, mas por conta do conhecimento. Então, é muito aquela união, né, que todo mundo fala, que é o sonho de todo pai, de toda a escola, é união, família e escola. É o que a gente sempre busca fazer. E assim a gente vai conseguindo, porque muitas vezes, o que é que acontece? O nosso trabalho na escola, ele toca a ferida da família. A gente toca em muitas feridas, porque quando eu chego com um material como esse, e que eu digo que a mulher pode ter qualquer profissão, que não existe esse brinquedo, que é o brinquedo do menino, porque a menina também dirige, as mulheres dirigem, os homens comem, então precisam também de panelas. Você está tocando numa ferida daquela família, porque às vezes a violência está dentro daquela casa. Quantas vezes a gente chega na escola para falar sobre violência, falar sobre Maria da Penha, que é um dos eixos do nosso trabalho, Maria da Penha vai à escola, e aquela criança vê sua mãe apanhar. Eu já ouvi vários relatos como esse. Professora, a minha mãe, o que é que eu posso fazer? Então a gente dá caminho, a gente explica para eles que existe a delegacia virtual, que talvez a sua mãe, ou a sua tia, ou a sua irmã nunca precise ir até uma delegacia para que as pessoas não vejam, eles não querem. Então muitas vezes o único caminho dessa mulher até procurar uma ajuda é porque a gente estava na escola falando sobre isso. Então é claro que a gente toca em muitas feridas, né? Quando a gente fala sobre educação sexual por meio do Ser Cidadão, muitos dos nossos alunos foram vítimas de algum tipo de violência. Então, a gente toca em certas feridas que pode, sim, causar estranhamento, mas esse é o nosso papel. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? E tem crianças ajudando bastante nesse trabalho, né? Falam para o vizinho uma situação que aconteceu em casa, o vizinho acaba denunciando o agressor, e isso é importante, esse trabalho, né? Para ver se a gente diminui esse número que é altíssimo, né? Sim, inclusive a informação, só o circular da informação, da gente falar nas escolas que a Coordenadoria da Mulher, o Ministério Público, tem vagas para mulheres que são vítimas, e essas vagas muitas vezes sobram. Por quê? Porque essa mulher, ela não está sabendo, então a gente fala isso na escola, e aí esse menino, essa menina já fala isso no seu bairro, já fala na sua... E aí você vai disseminando informação que é muito importante, né? E que talvez elas nunca soubessem se não fosse o trabalho que a escola faz. A gente sabe que a gente não pode sobrecarregar os professores, então por isso que a gente traz um projeto, mas traz também todos esses parceiros, né, que já dão conta desses assuntos, para que não fique um assunto esquecido, porque é muito importante. Como é que um aluno aprende se ele está vendo sua mãe ser violentada? Verdade. Como é que ele vai para a escola no outro dia e se concentra? Sabe? Então isso é assunto nosso, tudo isso é assunto nosso. Com certeza. E aí a produção falou assim, tá muito bom aqui o bate-papo, mas a produção falou assim, acabou o tempo. Olha só, como pode? Mas vou agradecer aqui a Nathalie e a Genelúcia que estão com a gente aqui no programa, e as considerações finais fiquem à vontade. Eu agradeço, falo para que vocês, todos os telespectadores consigam acompanhar o programa, saber um pouco mais dos programas da Secretaria, né? E apoiar também, se vocês têm filhos, se vocês têm sobrinhos nas nossas escolas estaduais, procurem saber sobre os nossos programas, tem muita coisa boa. Genelúcia? Eu agradeço aqui em nome do Departamento de Educação, né, na pessoa do professor Genaldo, que é o diretor do departamento. Então, a oportunidade de trazer um pouco do que o Departamento de Educação vem trazendo para a sociedade, vem construindo lá a partir do Serviço de Educação do Campo e Diversidade, é o serviço qual eu sou responsável. Então, a gente vem unindo forças realmente para implementar a lei e, principalmente,
combater o racismo no ambiente escolar. E isso perpassa pela construção dessa identidade, dessa responsabilização também de toda uma comunidade escolar, estudantes, professores, servidores, que a gente diz que o racismo ele não é apenas o estudante e o professor, mas todo o ambiente escolar, é o merendeiro, é a merendeira, é o porteiro, é quem está ali no recinto, porque eu levo isso para a escola, para casa, e isso faz um impacto, isso gera mudança, isso gera educação e gera transformação. Então esse é o objetivo, é melhorar cada dia mais e que o ambiente da escola seja realmente um ambiente seguro para que nossos estudantes eles tenham de seus direitos assegurados, que é acessar a escola, estar na escola, se matricular, ter a sua vaga assegurada, permanecer na escola e permanecer de uma forma segura e construir as aprendizagens, que também não adianta esse estudante estar matriculado, estar na escola, apenas ser um número, mas que ele realmente avance em seus estudos e a gente possa ver nossos estudantes brilhar, ocupar os espaços que eles forem atrás, que os espaços realmente sejam deles. Muito bem. Eu quero vocês aqui mais vezes, viu, no programa. Muito bacana esse bate-papo aqui hoje. Agradeço também a Cássia Mérice, que é assessora de comunicação da SEDUC, né, que indicou aqui pra gente também as meninas. Muito bacana. Um beijo para você, um beijo pro secretário também. E olha, você de casa, meu muito obrigada e até o nosso próximo Elas no Comando. Continue acompanhando a programação da TV Alese ou nos seguindo, interagindo nas redes sociais, Facebook e Instagram, super fácil, @TV Alese 5.2. No Twitter, @TV Alese. Acesse o QR Code no canto inferior da tela, que ele te dá acesso a todo o conteúdo disponível no nosso canal do YouTube. Até o nosso próximo encontro, eu espero todos vocês. Tchau, tchau, até lá.